Beba água. Tá, ok. Mas quanto? 2 litros? 3? 4? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Sou gente. Eu sou gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Os básicos são um conjunto de ações simples e práticas que a consistência vai nos levando do caos à leveza, ou trazer leveza a esses inevitáveis momentos de caos também. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. A de alimentação consciente. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área. A primeira é que a alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você consome. Se isso que você consome te nutre ou te desnutre. A diferença é se isso está alimentando o seu ser ou não está alimentando. Não é só comida, são telas, são amizades, são filmes, são músicas. Isso te nutre? Faz essa pergunta para você. Isso aqui está me nutrindo? Isso está trazendo nutriente ou é só substância alimentícia? Se pergunte. Essa resposta ela sempre vai vir. É substância alimentícia ou está nutrindo? Está passando o meu tempo ou está valendo o meu tempo? Sempre se pergunte. Outra pedra fundamental é o mindful eating. É a atenção plena ao que se sente antes, durante e após se alimentar. É o degustar com presença plena. É comer com calma, é perceber as emoções e como as emoções influenciam na alimentação ou na falta de alimentação. É esse estado de presença ao se alimentar. E se você treina a atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos de compulsão, ou então também existem gatilhos da inanição. Existem gatilhos e você entende por que você está com vontade de mastigar, ou então por que você está com vontade de ficar sem comer nada, ou ficar nas telas, ou sair para comprar, ou sair para ficar batendo papo à toa, ou ficar ouvindo músicas que não te nutrem. Você fica atenta a esses gatilhos no momento, treinando a atenção plena. E assim você consegue encontrar saídas para suprir essa necessidade que você sente. E você supre de uma maneira saudável, de uma outra maneira. E no áudio passado, nós falamos sobre o radar da Vida Mais Leve 360 nessa área. E introduzimos o conceito do mínimo viável. E hoje nós vamos conversar sobre água. A água é mais essencial do que comida. Existem pesquisas, agora não me lembro bem plenamente a fonte, mas eu já vi isso diversas vezes. Nós conseguimos ficar apenas 3 dias, cerca de 3 dias, sem água e cerca de uma semana sem comida. Sem água, a gente morre mais rápido, porque nosso corpo consegue ter reserva de gordura, que é reserva de energia, mas a reserva de água, ela é muito, muito, muito escassa, mas muito escassa mesmo. Portanto, é um item fundamental dessa área de alimentação consciente. Mas como a gente tem tantos outros detalhes, eu estou falando da água só agora, porque são muitos detalhes e os áudios são curtos, mas a água, sim, a água é essencial. Então, ok, beber água a gente já sabe, é muito, muito difundido e muito falado hoje em dia, e a gente vive ouvindo desses 2 litros. Será? Bom, da forma que eu trabalho, a resposta é aquele inconveniente depende, sabe? Então, depende.
Como assim 2 litros para qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade, com qualquer performance atlética dessa pessoa? Não, não é necessariamente 2 litros de água. Depende. Ah, Suzane, tá, depende. Depende do quê? Depende da sede? Então, da sede também não depende. Porque a sede ela é muito interessante. Quando nós sentimos sede, o nosso organismo já está desidratado. Sabia? Isso é muito interessante. O porquê? Não sei bem exatamente ainda, não pesquisei. Se você quiser tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Mas, quando nós estamos sentindo sede, nós já estamos e muito desidratados. Tá, ok. Então, como é que eu faço? Você olha a cor e a quantidade de vezes que você vai fazer xixi. Você olha quando você faz xixi? Porque a gente já conversou lá sobre sentir o prazer e a presença quando faz xixi. Mas você olha seu xixi? Você olha a cor do seu xixi? Pois é, então eu vou começar a te convidar a olhar a cor do seu xixi e a quantidade. Tem gente que evita beber água para não fazer xixi durante o dia porque está trabalhando ou precisa se concentrar ou está fazendo alguma coisa ou trabalha na rua. Pois é, isso dá um desequilíbrio no corpo. O corpo, ele se desintoxica com a água. A água limpa, a água lava por dentro. A água é essencial para um monte de funções dentro do seu corpo. Portanto, eu te convido, Fênix, olha para o seu xixi. Vamos passar por essa fase de nojinho? Vamos lá? E assim, depois eu não vou nem falar do cocô, porque a água também influencia no cocô. E olhar o cocô também é interessante, porque existe o cocô que é saudável e o cocô que não é saudável. Mas hoje eu tô falando do xixi. Sem nojinho, ok? Vamos lá, a gente tá falando de saúde. Todo mundo faz xixi, todo mundo faz cocô? Vamos focar aqui no xixi. Eu coloquei uma foto para vocês das cores do xixi. Um xixi bem translúcido, quase transparente ou levemente amarelo. Você está bem hidratado, as funções fisiológicas estão normais, o seu desempenho esportivo ele está preservado. O seu desempenho na vida também. Mais amarelo, amarelo médio, você está minimamente desidratado. Isso começa a prejudicar a termorregulação, que é a regulação da temperatura corporal. O desempenho esportivo também se afeta. E o desempenho cognitivo começa a afetar também a, a cognição, o pensamento, o seu pensar, a sua agilidade mental, ela começa a reduzir. Ele, amarelo médio, a termorregulação, a sudorese, o controle de temperatura está fortemente prejudicado. O desempenho esportivo mais prejudicado ainda e a cognição, o raciocínio mais prejudicado. E seriamente desidratado é quando o xixi ele está muito escuro, quase laranja, bem cor de cenoura. Pois é, esse xixi ele não é saudável. Tem um risco de colapso, de desidratação severa. E você sabia que muitas vezes a gente confunde a fome com sede? Ou então a gente vai lá e bebe um líquido muito doce e ele influencia no metabolismo, na glicemia, mas você precisava era mais de água? Não uma coisa doce, uma bebida doce? É água, Fênix. Água, sabe água? E eu particularmente prefiro filtro de barro. Isso interfere na qualidade da água. Aí, depois a gente vai entrando nas qualidades da água, mas agora só foca na cor do xixi e vai se hidratando, perguntando para o seu corpo, sentindo o seu corpo, observando. A gente vai se aprofundando ao longo da jornada, porque a gente precisa falar mais sobre o radar da vida leve, na prática, dessa vida leve, no 360, a vida mais leve, no dia a dia, na prática. Ontem nós entramos no conceito da roda traseira e da roda dianteira. Se for necessário, volta lá, porque aquele áudio é essencial e nós vamos aprofundar nesse áudio. Você percebeu que a roda, eu já comentei que a roda traseira é a parte interna do básicos do radar da vida mais leve e toda a parte de ações é a roda dianteira, certo? Certo. Agora eu quero que você olhe para os aros. Sabe o aro onde forma o pneu?
O meu ficou bem tortinho, bem na área, a minha pior foi na área de ósseo, que eu vivo falando para vocês que eu presto atenção nessa área. O meu pior ainda é essa área de ósseo. Ou seja, toda vez que a minha roda tá girando, na parte de ósseo e de 100, dá uma trepidada na minha roda. E aí, Fênix, olha lá o GIF que eu mandei. Olha lá aquela roda completamente fora do eixo. Olha como o ser humano tá pedalando. Dá para pedalar? Dá. Dá para ir? Dá. É fácil? Não. É bom que você use capacete, inclusive. Mas é sobre isso, Fênix. É como que a gente vai fazendo no gerúndio, vai melhorando, vai deixando mais alinhada essa roda. Então, como é que se pedala com a roda fora do eixo? Ou com essa roda, o aro irregular? A gente precisa ir olhando para o balanceamento, para o alinhamento e para o equilíbrio dinâmico. Em que o balanceamento é se a roda tem o mesmo tamanho dos aros de todos os lados. Tem de novo o desenho do MVP. Ah, Suzana, então beleza, então eu vou deixar a rodinha aqui, rodinha de skate para sempre. Vai ficar funcional? Vai ficar funcional. Você vai conseguir rodar com uma roda de skate. Só que você vai ter que pedalar muito, você vai ter que remar. Quando você anda de skate, você vai ter que remar muito mais, você vai ter que andar muito mais, vai ser muito desafiador. Vai ser mais inseguro, mas dá? Dá. Porque ficar com a roda toda desequilibrada, você fica super bem em alimentação saudável, mas os seus relacionamentos estão horríveis. Vai dar ruim. Vai ficar fora do eixo, vai ficar todo torto, a roda vai ficar trepidando. Então, como é que você pode ir ajustando? Você tira um pouco a atenção da alimentação, coloca ela no automático e você vai pôr um pouco mais de atenção na área de relacionamentos, para você ajustar um pouco melhor essa sua roda. E tudo, Fênix, é no gerúndio. A gente vai fazendo, a gente vai olhando, a gente vai observando a leveza ou o peso, ou essa vida trepidando demais. E isso vale para a parte dos básicos e vale também principalmente para a parte de ações. A área que a gente tem mais facilidade de agir, a gente fica agindo e a roda fica linda e perfeita, redondinha desse lado. Só que naquela outra área que a gente tem dificuldade, a gente tenta depois. O ócio não é tão importante assim. A gente vai depois. Então não, a sua roda ela vai rodar trepidando, vai rodar fora do eixo. E o alinhamento é a direção que essa roda tá, é a roda da frente, se ela está indo na direção certa. Se ela está indo na direção certa no eixo, porque uma roda fora do eixo, a dianteira, é mais difícil de manter a direção. Isso num carro deixa o volante trepidando ou o volante fica com folga. Ele retinho, o carro começa a andar pro lado. Então, essa é a importância do alinhamento. E o equilíbrio dinâmico é o movimento que se faz para andar e na bicicleta. Ou seja, esse equilíbrio ele não é estático, ele não é parado. Na bicicleta, você só tem equilíbrio se você pedalar. Se você para, você necessariamente precisa pôr o pé no chão. Portanto, como é que você está movimentando a sua perna direita e a sua perna esquerda em cima da bicicleta? Como é que está o seu corpo? Ele está relaxado ou está mais tenso? Você está conseguindo distribuir bem o peso? É sobre ir olhando para tudo isso, para ter prazer e leveza nessa jornada. É sobre ajustar o mínimo viável, ficar atento a esse mínimo viável. Qual é o mínimo viável? De qual área que eu tô com mais facilidade, que eu coloco mais energia, mas que eu preciso tirar um pouquinho para eu cuidar daquela outra área? Isso é autoconhecimento, isso é autorresponsabilidade, isso é autocuidado, isso é exercício diário, isso é observação. E bora pro treino? Agora você vai começar a ouvir algo que eu vou repetir várias vezes. Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360. Esse é seu radar. Ele te mostra muitas coisas. E agora você vai começar a praticar e olhar. Olha o radar. Olha como é que estão essas rodas. Olha se elas estão mais alinhadas ou desalinhadas. E isso aqui vai ir dizendo como você tem que ir fazendo as suas ações. Eu me arrepio toda falando isso porque é isso. Essa é uma ferramenta que traz esse
quantidade de coisas que é complexo, que parece que é impossível de fazer, mas não é. É assim, é olhando um pouquinho por vez, mantenha o olho no radar, no seu radar que você construiu, que você está construindo, no seu radar da Vida Mais Leve 360, nessa área de alimentação consciente. Como é que está a roda traseira? Qual é o mínimo viável para ela ficar mais balanceada com as outras áreas? E a roda dianteira, aqui na área de alimentação consciente? Qual é o mínimo viável de ações conscientes nessa área? Essas ações estão balanceadas com as outras áreas? E falando especificamente dessa área, lembrando, existem situações gatilhos que atrapalham essa alimentação e hidratação consciente. Qual é o acontecimento? Tem pessoas ou ambiente envolvidos. Qual é? Tem um horário? É a rotina? Observe e coloque outra ação saudável no lugar. Não basta você tirar alguma coisa porque a vida fica cinza. Você precisa colocar outra ação saudável no lugar. Como tem sido esse tópico? Eu tenho falado sempre. Como ele pode ir melhorando? E qual o tipo de fome que você está sentindo? Lembra dos tipos de fome, os novos tipos de fome? Pergunta para o seu corpo do que ele está sentindo falta de se alimentar. Ele vai avisar. É uma cor? Quando você for no mercado, observe os alimentos. Eu estou falando de comida de verdade, ok, Fênix? Dá uma boa passeada. Talvez a manga te chame a atenção ou um abacate. Observa. Sinta o cheiro. Vá lá. Pergunta para o seu corpo. E na hora que você estiver se alimentando, antes de comer, pergunte. Pergunte para a emoção como é que ela está. Mas antes, beba água e faça uma RPM. É sobre você treinar dia a dia, gostar de habitar em você, colocar a sua vida no eixo, as suas rodas no eixo e pedalar com leveza por essa vida mais leve que é a estrada, Fênix. Bora, bora, uma pedalada por vez, uma respiração por vez. E aí, quem é que quer ter mais leveza nessa complexidade? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Só vem. Um grande beijo e até a próxima.